fala sobre a escravidão. A gente vai falar inicialmente da onde os escravos saíram, eles chegaram aqui e a gente vai contar sobre a história deles, se a escravidão acabou, se não acabou, e convido vocês para assistirem. Na época em que os portugueses começaram a colonização do Brasil, não existia mão de obra para a realização de trabalhos manuais. Diante disso, eles procuraram usar o trabalho dos índios na lavoura, mas não obtiveram êxito por conta de interferência da Igreja. Assim, os portugueses passaram a fazer o mesmo que os europeus daquela época. Foram buscar negros na África para submetê-los ao trabalho escravo. Deu-se assim a entrada dos escravos no Brasil. Os negros trazidos do continente africano eram transportados dentro dos porões dos navios negreiros e uma grande maioria morria durante a viagem, em função das péssimas condições deste meio de transporte. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que na maioria das vezes os tratavam de forma cruel e desumana. Apesar desta prática ser considerada normal do ponto de vista da maioria, havia aqueles que eram contra esse tipo de abuso. Esses eram os abolicionistas, grupo formado por literatos, religiosos, políticos e pessoas do povo. Contudo, esta prática permaneceu por quase 300 anos. Em 1850, houve a extinção do tráfico negreiro. Assim, foi dado o primeiro passo para acabar com a escravidão. Em 28 de setembro de 1871, foi declarada a Lei do Ventre Livre, que tornava livre os filhos de escravos que nascessem a partir de sua promulgação. Em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Somente em 1888, através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, aconteceu a abolição da escravidão no Brasil. Infelizmente, passado pouco mais de um século, o comércio de pessoas e o trabalho escravo ainda continua em caráter mundial. O tráfico de seres humanos ou comércio de pessoas acontece quando, por meio de fraude, coerção, força ou mentira, uma pessoa é induzida a mudar de um lugar para outro, acreditando em falsas promessas de melhoria de condições de vida.